João 11, 3 e 4. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nada acontece por acaso. Não com Deus. Pode acontecer conosco, mas com Deus não. Jesus já sabia, já era plano de Deus, que Lázaro morresse e que fosse ressuscitado. E que a glória de Deus ia resplandecer nesse milagre. Isso até precipitaria a morte na cruz. Por quê? Porque foi um milagre estupendo. Então Deus já tinha planejado tudo. As coisas iriam acontecer exatamente do jeito que Deus tinha planejado. Lázaro estava a mais de 2 dias de distância onde Lázaro estava. Quando ele soube que o amigo estava doente, ele ainda ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Todas essas coisas criavam as condições ideais para que Lázaro morresse, ficasse 4 dias morto, até que Jesus chegasse e fizesse aquele estupendo milagre. Deus tem plano para todos nós. Deus teve um plano para o Lázaro. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. Deus tem planos. Entendeu? E tudo aquilo que Ele faz para nós glorifica o nome dEle e glorifica o nome de Jesus. Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele ressuscita, Ele faz milagres. E o nome dele, de Jesus Cristo, é glorificado em tudo. O nome dele é glorificado. Toda honra, todo louvor e toda glória é dado ao nome de Jesus, porque ele é Deus. Agora, mas irmão, 4 dias, as irmãs ficaram preocupadas. A gente também fica preocupado quando Deus não resolve as coisas do jeito que a gente quer. A gente também fica. Agora, vamos falar um pouco da doença. O que Lázaro tinha, a Bíblia não deixa claro. Os teólogos entendem que porque o pai já havia morrido, a mãe não estava presente, e agora Lázaro estava sendo acometido por uma doença, eles entendem que era alguma doença hereditária, terrível, mortal. Só Deus para quebrar o ciclo de uma doença como essa. Ninguém está livre de ter um problema hereditário. Mas todos podem buscar o socorro de Deus e Deus pode estar sempre presente na hora da angústia, que é o que Ele promete. Você entendeu? Uma outra questão que é interessante ressaltar: Lázaro não era um discípulo, não foi um apóstolo. Lázaro era amigo de Jesus. Todos os discípulos se tornaram amigos, porque conviveram com ele e estudaram com ele durante 3 anos. Mas Lázaro já era amigo anterior. Jesus era amigo da família. É de mais tempo. E quando terminou tudo, Lázaro não virou um apóstolo. Ele era amigo. E essa é a grande questão, né?
Como que um amigo fica doente e Jesus não está lá presente? Foi isso que depois as irmãs vieram falar com ele. Tipo assim, como? O senhor não é nosso amigo. O senhor faz milagres, sinais, prodígio, maravilha. Agora o seu amigo ficou doente. Você não estava aqui. Então é preciso perceber que às vezes há um conflito entre os nossos interesses e os interesses de Deus. Porque depende de hora, de lugar, até que as coisas se encaixem e dê bem para todos os lados. Não sei o problema que você está vivendo agora. Não sei a doença que você está enfrentando. Não sei se tem um problema na família, se tem um problema no trabalho. Mas isso aqui é uma guerra espiritual, onde tem os interesses de Deus e tem os nossos. Se você tem algum problema desse tipo, precisa crer. Aí é que entra a fé. Você quer, às vezes, fazer a coisa do seu jeito, quer que aconteça exatamente do jeito que você quer, na hora que você quer, quando você quer. E não é assim, não foi assim com Lázaro. Deus já tinha estabelecido e preparado um milagre estupendo, um dos maiores milagres que a Bíblia apresenta. Jesus ia ressuscitar Lázaro. E ao ressuscitar Lázaro, Jesus estaria provando que esse Deus tem poder para restaurar o corpo. E quem tem poder para restaurar o corpo, pode restaurar a alma e o espírito. Deus já estava deixando um aviso para todos nós. Eu sou Deus. Eu posso curar o corpo, a alma e o espírito. Se eu digo que vou dar vida eterna, eu posso dar vida eterna. Essas curas e esses milagres transmitem a todos nós essa mensagem. E tem mais, tem gente que nem acredita na atualidade dos dons. Mas eu acredito e tenho visto Deus fazer milagres prodigiosos. É verdade que o milagre é temporário. Ele cura você de uma doença aqui, mas não demora muito, você vai morrer. Alguma doença vai te pegar. Mas pelo menos ele dá qualidade de vida durante o tempo que você está aqui na terra. Ele pode abençoar você, ele pode abençoar a sua família, ele pode restaurar, curar, salvar, batizar. E é tudo pela fé, não é do seu jeito, é do jeito dele. Mas no final, dá tudo certo para ambos os lados. E foi o que aconteceu nesse episódio bíblico. Olhe para a Bíblia, olhe para esse texto, olhe para esse vídeo e creia que Deus é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu. Te salvar, te curar, batizar, libertar, fazer sinais, prodígios, maravilhas e fazer de você um cidadão feliz nessa terra. Deus é poderoso para isso. João 11, do 25 ao 27. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. 4 longos dias, Lázaro havia morrido e Jesus não apareceu. Pode imaginar a situação? 4 longos dias. E as 2 irmãs ainda estavam sendo consoladas. Perderam o pai, perderam a mãe,
perderam o irmão, perderam o arrimo de família, numa sociedade machista, duas irmãs, sem um homem para tomar conta dos negócios. Elas estavam desamparadas, elas estavam inconformadas e provavelmente não tinham a mínima ideia do que iriam fazer sem o Lázaro. E elas eram amigas de Jesus, e Jesus não havia aparecido. Como entender uma coisa dessas? No cérebro delas, elas achavam que a chance do Lázaro era Jesus chegar antes dele morrer, não depois. Porque no cérebro humano não se concebe a ideia de uma pessoa morrer e voltar à vida. Nem se imagina uma coisa como essa. Imagina a revolta, a tristeza, 4 dias inconsoláveis. Aí de repente Jesus aparece e Marta sai para fora para conversar com ele. Maria nem saiu, ficou lá dentro. Ela vem, se joga aos pés dele e diz assim: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, ela estava dizendo: não tem mais jeito. A chance era o senhor ter vindo antes. Agora o senhor chegou depois. É curioso isso, né? Curioso. A gente tem um problema. A gente quer que Jesus chegue antes. Nunca durante e nem depois. A gente quer que ele chegue antes, para se livrar do problema. Né? É como Daniel na jaula do leão. Né? Deus podia livrar antes, durante ou depois. E Deus livrou durante. Elas acreditavam que se ele tivesse antes lá, tinha resolvido. Mas ele chegou depois. Aí ele incita a Marta à fé. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Ela falou: eu acredito, no futuro vai acontecer isso, né? Mas ele promete fazer desde agora. Somente creia, creia somente creia. É pela fé, irmão. É pela fé. Você entende? Fé é uma coisa fantástica, fabulosa. Ela não depende do seu diploma, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Fé vale para o analfabeto. Fé vale para o diplomado. Fé vale para o pós-graduado. Não importa, é só crer. É pela fé. Aí a primeira recebe uma palavra de fé da parte de Jesus. E ele manda chamar a outra irmã. A outra irmã vem, se prostra diante dele e fala praticamente a mesma coisa. Se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como quem diz, agora não adianta mais nada. Já foi, já era, não tem como resolver. Você tinha que ter vindo antes. Aliás, tipo assim, o senhor é meu amigo, devia ter vindo antes. Agora é tarde. Aí Jesus também incita ela à fé. Porque a fé. E dito isso, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Eles vêm e tem também um vislumbre das coisas que eles falam. Tendo, pois Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor,
Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o senhor estivesse aqui, não tinha ficado doente. Se o senhor estivesse aqui, eu não perderia meu emprego. Se o senhor estivesse aqui, não aconteceria isso comigo, não perderia meu casamento, não perderia isso, não perderia aquilo, não perderia meu filho. Nunca é tarde para Jesus. Nunca é tarde para Deus, né? Olho para os montes. De onde me virá o socorro? Diz o livro dos Salmos. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não importa o tamanho da dificuldade. Não importa o tamanho do problema. Jesus Cristo é Deus. Ele tem poder para resolver. Você só precisa acreditar. É fé. Fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe, não importa se você não é crente. Não importa se você é novo convertido. Não importa se você é um crente antigo de igreja. Não importa se você é um obreiro. Não importa se você é pastor. É pela fé. Basta você acreditar que você vai ver a glória de Deus. Basta crer. João 11, 39 e 40. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Não te hei dito? Chegou a hora da verdade, a hora do milagre. Ninguém esperava tal coisa. Estava para acontecer um milagre estupendo, maravilhoso, incrível. E Jesus já havia ressuscitado gente antes. Mas agora, as pessoas ali de perto de Jerusalém, de Betânia, e até alguns que vieram de longe, estavam ali consolando as 2 irmãs. Havia um sentimento de pesar, de dor, de tristeza, de todo lado. Hora ideal para Jesus fazer um milagre. Deus sabe fazer as coisas. Deus sabe a hora certa, o momento certo, o clima, a situação, a atmosfera. Deus sabe quando Ele vai fazer, Ele faz na hora certa. Jesus fala: tirai a pedra. Tirai a pedra por quê? Porque tem uma coisa que Deus faz, tem outras que o ser humano faz. Tem coisa que é da alçada de Deus, tem coisa que é da alçada do homem. Tem uma parte que eu tenho que fazer, tem uma parte que Deus faz, tem uma parte que você tem que fazer para que Deus faça dele. É uma parceria, é um ajuntamento para que aconteça um milagre, para que a bênção venha. É um conjunto de fatores para que dê o resultado positivo. Tira a pedra. Mas, Senhor, faz 4 dias, está fedendo. Não dá. Já não falei para você que se creres verás a glória de Deus? Você só precisa acreditar. O milagre é Deus que faz. Você não precisa muito. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Só ajuda Ele na parte que Ele cabe.
A outra parte ele vai fazer tranquilamente. O corpo fazia 4 dias que estava morto, putrefato. Deus teria que restaurar as células, teria que restaurar o corpo inteirinho que estava se deteriorando. Deus teria que trazer a alma de volta, trazer a vida, o sopro de vida que ele havia dado. E Deus teria que eliminar a doença. Aquela doença já havia levado ele à morte. Aquela doença teria que ser eliminada. Ela não poderia mais voltar. Então, se você observar, vários milagres aconteceriam ali de forma simultânea. Por isso que o milagre era extremamente estupendo, maravilhoso, incrível. E a repercussão do milagre seria muito grande. Até porque, já imaginou se você morre e ressuscita? Quanta gente curiosa não vem te entrevistar? Fulano, você morreu, ficou lá do outro lado 1, 2, 3, 4 dias. Como é que é ao lado de lá? Imagina a curiosidade das pessoas. O milagre era grande demais. Atrairia a atenção de toda a circunvizinhança. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. A notícia iria repercutir lá na capital religiosa do país. Você entende? É muita coisa, é um milagre extremamente estupendo. Aí Jesus dá o bel. Lázaro, sai para fora. Aquele monte de milagre acontecendo simultaneamente. Lázaro estava todo amarrado, né? Eles envolvem em panos, ele sai todo amarrado, sai pulando de dentro da catacumba, era uma caverna, com uma pedra na porta. Ele sai pulando, aí Jesus manda desamarrar ele, vivo, inteiramente vivo, integralmente vivo. Deus poderoso, ele salva, ele cura, ele batiza, ele liberta, ele faz sinais, prodígios, maravilha, e ele faz o morto reviver. Ele dá uma prova que ele tem poder para te dar a vida eterna, para me dar a vida eterna. Quando ele diz no livro de Coríntios que ele vai voltar e vai dar um novo corpo para nós, ele deixa a prova que ele tem esse poder para dar um novo corpo. Ele deixa claro que esse corpo realmente vai morrer. Aliás, diga-se de passagem, uma curiosidade, né? Lázaro morreu 2 vezes. A primeira para ser ressuscitado, e a segunda definitivamente para esse corpo voltar ao pó e se cumprir a palavra de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, tem esse poder, tem essa graça, tem essa glória. Sabe, não me interessa nem um pouco morrer 2 vezes. O que me interessa é a vida eterna. Mas que esse milagre foi estupendo, isso ele foi. Que esse milagre repercutiu em tudo, repercute. Aliás, todo milagre que Deus faz com a gente, com a família da gente, na igreja de todos nós, repercute. Porque a grandeza de Deus é imensurável, é uma coisa fabulosa. Receba também o teu milagre no nome de Jesus. João 11, 50 a 51.
nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Tinha medo. Jesus não era manipulável. Jesus falava coisas que ninguém sabia de onde vinha. E quando você tem algo que você não consegue dominar, manipular, quando aparece alguém com ideias novas, que os líderes não conseguem colocar uma rédea e fazer o que quer, sentem medo. Eles tinham medo de que Jesus criasse algum tipo de revolta. Eles tinham medo de que Jesus chegasse ao poder. Eles sabiam que Jesus manipulava o povo, tinha poder sobre o povo. Então eles temiam Jesus, tentaram de tudo, denegri-lo, rebaixá-lo, não conseguiram. E agora ele ainda faz um milagre como esse. Depois de todos os milagres que eles já tinham ouvido falar, o milagre da ressurreição de um morto, aquilo era o máximo. O temor deles chegar a tal ponto que eles decidiram numa reunião: é necessário que esse homem morra. E pelo medo que eles tinham do que Jesus iria fazer, eles entendiam que eles estavam no caminho certo. E aqui, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Tipo assim, a gente não pode arriscar. Depois desse milagre, da ressurreição de Lázaro, esse homem tem que morrer. Acabou. Vamos dar um fim nele. Acontece que Deus tem a hora certa e o momento certo. Jesus fazia 3 anos que estava ensinando os discípulos. Ele ia morrer, ele ia sair de cena. Mas os discípulos já estavam preparados. Jesus morreria na cruz por nós. Mas alguém iria assumir o lugar dele. Sabe, querido, vou falar uma coisa para você. Deus pode me substituir. Dá trabalho? Dá, porque ele vai ter que treinar uma outra pessoa durante o tempo que eu fui treinado para chegar no ponto que eu cheguei. Mas para ele não é trabalho nenhum. Você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível. E nesse caso, até o Messias foi substituído por um grupo de pessoas que fariam um trabalho maravilhoso. E ele chega a afirmar: vão fazer mais do que eu fiz. Tanto é que o Espírito de Deus veio, pegou esses homens e a partir dali erigiu a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sou insubstituível, você não é insubstituível. Mas Deus também não quer nos substituir. Ele quer que a gente faça a nossa parte, que dê frutos. Israel preparou-se aqui nessa reunião para a morte do Messias. Eles iam matar o Messias. Eles não sabiam. Mas eles estavam cumprindo aquilo que Deus já havia determinado milhares de anos atrás. O plano de Deus estava acontecendo. Jesus iria morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Mas aqui, nesse texto, ou nesses textos que estamos estudando, você percebe a grandeza do milagre. Durante todos esses 3 anos, não planejaram de forma
centrada, vamos matar esse homem. Mas agora, depois do milagre da ressurreição de Lázaro, chegaram à conclusão: esse homem tem que morrer. O medo, o pavor. Sabe, irmão? Às vezes a pessoa briga com a gente por medo. Às vezes a pessoa se volta contra a gente por medo. Medo. Medo do que você é, do que você faz, por medo te agride. Tem gente que agride por maldade, mas tem gente que agride por medo. E nesse caso aqui, o pavor havia tomado conta deles. Vamos matar esse homem. Mas não sabiam que esse homem ia morrer no lugar de todos nós. Ele ia morrer sem pecado. E ele nos daria a salvação eterna. Deus, o Todo-Poderoso, já havia planejado tudo. E a grandeza do milagre da ressurreição de Lázaro precipitou todos esses eventos. O único homem que morreu 2 vezes. Né? Que coisa impressionante. Morreu 2 vezes. Deus sabe o que fazer comigo. Deus sabe o que fazer com você. Deus tem planos. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para você. Deus tem plano para nossa família, para nossa igreja. O que eu devo fazer, irmão? Fica dentro da vontade de Deus. Fica dentro da orientação do Espírito Santo. Fica bem no meio. Porque Deus vai usar a minha vida, vai usar a tua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado em nós. Para que eu sirvo? Para dar fruto para a glória de Deus. Para que você serve? Para dar fruto para a glória de Deus. Então deixa Deus fazer a obra, em nome de Jesus. João, capítulo 12. O 9 e o 10. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação para matar também a Lázaro. O homem acabou de ressuscitar e já queriam matar ele de novo. Por quê? Porque a repercussão do milagre era muito grande. Olha o que diz: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Todo mundo devia chegar para ele e falar: Lázaro, você esteve lá do outro lado 4 dias, rapaz, você ficou morto. Como é que é lá? Explica pra gente como é que funciona. Isso despertou uma multidão e Lázaro começou a pregar o evangelho com uma capacidade enorme por causa do milagre. As pessoas se chegavam, milagre é milagre, irmão. O interesse, o frisson, o oba-oba em torno de Lázaro. Decidiram matar Jesus e decidiram matar Lázaro também. Tem que morrer esse cara, tem que morrer. Por quê? Porque é perigoso ele ficar vivo. Olha a repercussão do caso. Aí então bate uma curiosidade, né? Meu Deus do céu. Se profetizaram a morte de Lázaro, então Lázaro foi caçado. Por quê? Porque profetizaram a morte de Jesus e cumpriram. Depois, iam atrás do Lázaro. Ele ia morrer. Então ele teve que fugir. Mas a Bíblia não fala mais dele. Mas a curiosidade fica, né? E daí? O que aconteceu com o Lázaro? Pesquisei a Bíblia toda, não achei. Eu fui achar na tradição secular. Mostra que Lázaro fugiu para o Chipre e viveu no lugar, na cidade de Lárnaca.
e que lá ele viveu 30 anos, pregou o evangelho, ganhou muitas almas e formou a igreja de São Lázaro. Uma outra coisa curiosa, né? Igreja de São Lázaro. Eu pesquisei na internet e descobri, se você pesquisar Igreja de São Lázaro, no Chipre, mostra a igreja, os prédios da igreja, mostra tudo. Eu achei curioso. O cara fugiu, viveu num lugar e lá ele se tornou conhecido, pregou o evangelho, ganhou um monte de alma, fez uma igreja. Ele não era um apóstolo, mas ele era amigo de Jesus, ele tinha vivido um milagre. Quem vive o milagre, primeiro ele se sente agradecido, e segundo ele começa a contar o milagre e começa a converter vidas. Mas irmão, isso aí não está na Bíblia. Não está mesmo. Não está. Então, nem dá para saber se é verdade. Olha, então você vai desacreditar de toda a história? A história conta um monte de fatos sobre o Brasil e o mundo que a gente acredita. Então, por que não acreditar também nesse caso? Mas, irmão, a Bíblia é que é a verdade. Eu concordo. Agora, se você quer saber se é verdade mesmo, é só ir lá e fazer um DNA. É só você... Precisa muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Para você pedir autorização para a Igreja Católica, para pegar um pedacinho do osso, levar até Israel, para descobrir. Eles descobrem até de que tribo ele era. Só pelo DNA. Mas é lógico que é um caso que não vai ser para mim nem para você, né? Basta informação. Mas Deus tem um futuro. Deus tem um futuro para mim. Deus tem um futuro para você. Deus teve um futuro para Lázaro. Tirou ele na perseguição. Levou ele para um lugar maravilhoso, a cidade, a ilha, o mar, né? Lá é cidade turística. Quer dizer, ele viveu num lugar maravilhoso. Ele pregou o evangelho, ganhou muitas almas. Foi feliz, provavelmente Maria e Marta também foram felizes. Deus tem um final feliz para mim. Deus tem um feliz final para você. Deus tem um final feliz para nós todos. E além de tudo, a vida eterna. Lázaro viveu um tremendo do milagre e morreu 2 vezes, né? E que coisa curiosa. Uma pessoa que morreu 2 vezes. Que coisa incrível. Que milagre incrível. Que final feliz! Lázaro derrotou a doença, derrotou a morte, derrotou o diabo que queria levar ele cedo, deu a vitória para as irmãs, fugiu, pregou o evangelho, estruturou a vida dele, viveu feliz e segundo os entendidos, viveu mais 30 anos. Não é? Não sei quantos anos ele tinha quando aconteceu o milagre, a Bíblia não fala. Mas provavelmente chegou lá pela casa dos 70. Talvez até mais. Não sei qual era a idade dele quando aconteceu o milagre. Mas foi uma vida bem vivida, maravilhosa. Eu vou fazer 70 anos. Supondo que ele tenha vivido o que eu vivi, talvez até mais, viveu bem, curtiu a vida, pregou, ganhou almas, foi feliz. É tudo que a gente precisa, né? Ser feliz, ter uma vida boa, glorificar o nome de Jesus, ajudar as almas, ajudar as pessoas, levar o evangelho para as pessoas.
dar frutos, cumprir o que Jesus determinou. Não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi, para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Confia em Cristo, confia em Deus, entrega a sua vida para Ele, deixa a sua vida na mão dEle. Você também vai ter um final feliz, para a glória de Deus. Amém.